A ideia é fazer um bate-papo com Davi Paludo, que tem muito para compartilhar conosco, como eu falei nessa caminhada empreendedora. Historiando um pouquinho, Davi Paludo nasceu no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Paraí. Não é Peraí, tá, pessoal? É Paraí. Sua mãe, educadora e diretora de escola. Seu pai, um taxista, fabricante de telas, agricultor com olhar empreendedor. Senhor João Paludo, seu nome, levava as pessoas de Paraí a Caxias do Sul para comprar roupas e sapatos e estabeleceu vários contatos para descobrir a origem dos produtos. Viu aí, então, uma bela oportunidade de um novo negócio, uma loja de calçados em Paraí que abriu em 1976. As lojas Paludo foram fundadas pelos pais e seus 4 filhos, José, Miriam, Elias e Davi, que deram continuidade ao negócio. Davi, que está aqui conosco, tem formação em Direito e Administração de Empresas e é um apaixonado pela gestão da qualidade, tanto é que é vice-presidente desta casa, da ACI, na área da qualidade e produtividade e diretor das lojas Paludo. Foi em 1983 que abriu a primeira loja, juntamente com seu irmão, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. E como é que isso aconteceu, Davi? Nós vamos fazer um bate-papo, tá, pessoal? Tipo assim, Ofra, talk show. Bom, gente, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, principalmente saber que tem muita massa crítica. Então, quer dizer que muita coisa pode crescer no dia de hoje. Isso Parabéns pela iniciativa, tá, do Avanço Novo Hamburgo. Obrigada, Parabéns Davi. à Prefeitura, enfim, a Maristela, que representa aqui a Prefeita, de tomar uma iniciativa tão bela quanto esta. Bom, em 1983, meu irmão já estava dentro do negócio e ele veio para Novo Hamburgo visitar as fábricas para comprar calçados. Aí ele percebeu, especificamente no bairro Canudos, na fábrica Irmãos Miller, que alguns de vocês, os mais saudosistas, vão lembrar do tênis Motoca, ele via inúmeras pessoas saindo dos seus trabalhos. Ele disse, poxa vida, lá numa cidade tão pequena, de 4.500 habitantes, nós já temos um negócio. Vai dar muito mais certo nessa região. E então a gente conversou. Na época, esse meu irmão e eu tomávamos decisões e compartilhávamos junto com os pais. Só que no dia que nós viemos a Novo Hamburgo procurar uma sala, conseguimos a sala, e no dia que a gente resolveu vir para Novo Hamburgo, a gente pegou nossa belina, colocou acessórios e expositores que nós tínhamos e vamos montar essa loja. Assim que iniciou. Passamos em Nova Prata para comunicar aos pais que nós estaríamos abrindo essa loja em Novo Hamburgo. E a minha mãe disse, para que tão distante? Aí veio a resposta. Depois, no nosso papo, nós vamos falar também da questão da faculdade, mas o foco aqui foi possibilidade do negócio comparado com a nossa cidade do interior. E aí, então, a gente veio para Novo Hamburgo, a gente montou essa loja e faltava o balcão. Procuramos o jornal NH e, coincidentemente, tinha alguém vendendo um balcão. A gente comprou o balcão de uma empresa do calçadão aqui de Novo Hamburgo. Tá, fechamos o negócio, daí eu disse, pô, rapaz, tu leva pra gente? Não, isso é contigo. Aí, então, a gente foi ver o pessoal que fazia fretes ali nas imediações das bancas, né? Achamos quem fez os transportes, mas aí a gente se deparou com uma situação que a gente não tinha avaliado ainda. De costas para as bancas, olhando para aquele comércio pujante, a gente disse mais ou menos algo assim. Nós entreolhamos e falamos assim, o que nós vamos fazer no meio desses tubarões? E vocês, que são um pouquinho, digamos assim, dessa época, devem imaginar, é uma questão de ética, a gente não fala nomes, como eu tinha nomes fortes em Novo Hamburgo que gradativamente foram sendo substituídos. E hoje nós estamos vendo o avanço gigantesco de redes internacionais. Tanto é verdade que no meu curso de administração de empresas, eu escolhi
o tema A Arte do Varejo e Suas Oportunidades. Porque naquele momento estaria chegando aqui em Novo Hamburgo, o shopping de Novo Hamburgo. Então, qual é o reflexo, qual é o impacto que isso vai causar para um varejo como o nosso? E nós sempre enxergamos, a nível do que o professor Augusto falou também, oportunidades. Por quê? A gente enxerga e vê que se tu fizeres a mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias, o resultado não vai ser o mesmo. Então, sempre uma visualização de longo prazo a gente tem que ter algo novo, algo inovador, bem dentro das personalidades aqui dos investidores e empreendedores que você falou. E aí a gente levou esse balcão para Canudos e iniciamos dentro da nossa atividade. Mas somente abrir uma porta de uma loja, aonde que as pessoas são essencialmente trabalham nas fábricas. O que fazer durante um dia se eles não estão comprando? E ainda hoje, assim, 50%, quase 50% da nossa venda acontece em sábados. Então, assim, uma dica, querem comprar bem, não vão no sábado. Sábados não dá para a gente fazer o atendimento primordial que a gente gostaria. Bom, aí em todo esse tempo, eu assumi uma outra função. Eu comecei a vender basalto para um primo meu lá do interior, aqui na região. Coincidentemente, eu vendi muito basalto com indicações, etc. Inclusive, nós fizemos uma casa de um senhor aqui em Campo Bom que chegavam 3 caminhões dia entregando basalto. Quer dizer, foi algo assim absurdo. E em resumo da história, as economias que foram geradas ali, eu consegui comprar na época o que hoje seria o valor de um carro, eu acredito, um telefone. Imagina a alegria de comprar um telefone. Se alugavam telefones, as pessoas viviam de aluguéis de telefones. E eu comprei com as economias, então, esse telefone. O que eu quero colocar nesse porém aqui é o seguinte, a gente é incansável. Não tem serviço aqui, eu vou procurar algo que eu possa fazer. Não vou ficar acomodado, vou ver algo novo que eu possa desenvolver, possa inserir dentro do contexto que eu estou vivendo no momento. Muito bem, Davi. Compartilha conosco como se deu, então, essa questão do empreendedorismo em tua vida e quem foram as pessoas de inspiração para ti, né, se tornar hoje um empresário de 49 lojas no Rio Grande do Sul. Na verdade, como você disse no início, nós temos uma administração compartilhada, a gente é a família, né, que organiza e toca o negócio, a gente tem uma identidade comum em todas as lojas, porém nós temos algumas estratégias diferenciadas dependendo dos locais, porque às vezes o tipo biofísico de uma pessoa da Serra não é o mesmo daqui, os gostos não são os mesmos, eventualmente um produto que vende muito bem na região, aqui, pode não vender muito bem lá e vice-versa. Então nós temos assim uma administração descentralizada no quesito de olhar do consumidor para adaptação das necessidades. Mas quem nos inspirou? Os nossos pais, eles foram sempre incansáveis. A minha mãe, diretora de escola, incentivando a fazer essa loja, o meu pai é taxista, aí na época já tinha ainda uma fábrica de telas que os meninos faziam, e ainda assim nós tínhamos uma pequena roça que os meninos faziam, e os meninos sou eu, tá? Os meninos com 5 anos de idade, no meu caso, eu já ia na roça com os adultos, e a gente ganhava a enxada quando ela já tinha gasto a parte de metal. Ela era menor, menos pesada, um caminho curto, e nós podíamos ajudar. Aí, se nós fizéssemos bonito, a gente ia para casa meia hora antes. Meia hora antes do almoço. Era o prêmio. Era o prêmio que nós ganhávamos. Mas, assim, os nossos pais, para mim, são a inspiração que nós sempre tivemos de empreendedorismo, exemplos de persistência, exemplos de determinação. Nunca desistir dos seus objetivos. E atualmente, que é um número que impressiona um pouquinho a gente, mas que é uma responsabilidade muito grande, nós temos atualmente em torno de 1.000 empregos diretos que nós geramos no Estado. Ou seja, do nada, nasceu uma empresa que gera 1.000 empregos e que em 2013 foi reconhecida com o Prêmio Mérito Logista, que são votos dos lojistas que votam, enfim, e a gente conquistou esse reconhecimento. Aí nós observamos também que os pais, na sua dedicação e persistência, eles sempre procuraram dar para os filhos o que eles tinham de melhor. Um dia, perguntando para minha mãe assim, na hora do café, eu disse, mãe, se eu olhar todos os meninos que têm meus colegas, eles não trabalham ainda, por que nós temos essa atividade diária? Antes de ir para aula de manhã, já tinha que tratar os animais, tinha que fazer uma série de serviços, voltava no final da tarde, sempre assim uma coisa assim de atividades
que a gente fazia. Aí ela disse assim para mim, olha, no futuro vocês vão me agradecer. Bom, aí eu começo a olhar para mim, eu não tenho nenhuma deficiência, eu não estou aleijado, uma pessoa normal, e eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Então, uma coisa que é uma autocrítica que eu faço para a sociedade é que hoje as pessoas ingressam muito tarde no mercado de trabalho, e aí que entra o contexto da atividade de vocês de trazer o quê? Conhecimentos técnicos de gestão, conhecimento, trazer essa mentalidade empreendedora nesses jovens para que nós possamos ter, digamos assim, um parque diferenciado na nossa região. Todos nós sabemos que a essência do calçado ela continua, mas não é exatamente isso que o Novo Hamburgo faz hoje. Tá, mas então quais são as vocações que o Novo Hamburgo tem? Vamos buscar essas vocações e vamos qualificar esse pessoal. Há um mês atrás eu estava em Campo Bom, junto com um grupo de empresários, a prefeitura, o prefeito, discutindo, afinal de contas, o que nós podemos fazer de diferente para a nossa cidade. E daí, por isso, o prefeito chamou essas pessoas para, digamos assim, elogiar, mas trazer ideias, mas principalmente criticar antes de implantar uma ideia que poderá, digamos assim, não dar tão certo. Mas a grande preocupação naquele momento é exatamente a preocupação de vocês hoje. É como nós vamos dar uma educação empreendedora para essas pessoas. E alguém defendeu a área calçadista, alguém defendeu a metalurgia, alguém defendeu os serviços. Então tem que se olhar exatamente o que o mercado está precisando e colocar isso no veio das pessoas. Eu chamo a atenção aqui, eu sempre fui aluno de escola pública até, na época, 2º grau, hoje é fundamental, né? Ensino médio. Então, eu sempre fui aluno de escola pública. E quando nós tínhamos, assim, lá no Paraí, mais ou menos uns 2, 3 anos de atividade, a diretora fez uma reunião, trouxe todo o pessoal para um auditório e ela falou exatamente o que nós estamos falando hoje. Isso há 40 anos atrás. E ela deu o seguinte exemplo. Olha esses meninos, olha essa família, eles começaram com uma lojinha pequenininha, já agora tem uma loja melhor. Então, assim, sigam os exemplos. Isso eu posso dizer para vocês que pode ter sido, talvez, a mola propulsora de que todos nós, irmãos, decidíssemos seguir o caminho iniciado pelos pais. O que eu posso dizer para vocês nesse momento? Acredito que esse veio empreendedor, essas lições que a gente deixa, esse horizonte que a gente abre para esses jovens, é o que realmente vai fazer com que a vida dele possa se transformar. Eu digo sempre para os nossos gerentes, na tua mão está desenvolver uma pessoa e trazê-la para o nosso meio ou fazer essa pessoa não gostar do que nós fazemos. Tá, como assim? Vamos dar um exemplo. Eu estava há alguns anos no Campo da Pinguela e ali pelas tantas chegou um rapaz com uma lancha até razoavelmente bonita. Ele chegou batendo no meu ombro e disse, eu quero te pagar uma cerveja. Eu disse, a que eu devo essa cerveja? Ele disse, eu era profissional, eu trabalhava nos Irmãos Miller e aos sábados eu trabalhava contigo. Lá eu aprendi a vender. Hoje eu tenho meu próprio negócio. Então a minha cerveja, eu quero que seja um sinal de retribuição. Então, assim, nas nossas mãos, sejam eles na atividade de iniciativa privada, mas eu diria que também na área pública, na gestão, nas escolas, a gente tem esse poder. Esse poder é imenso. E quando a gente conseguir colocar isso naquelas cabecinhas, a gente pode ter muitos empreendedores, como foi citado pelo Augusto, que vão decolar. E uma outra situação extremamente importante, e acrescentando o que o professor Augusto falou, é o seguinte. A gente não precisa achar que inovação é virar o mundo de cabeça para baixo. A gente tem N exemplos de inovadores. Por exemplo, o que a Apple fez? Ela pegou os modelos que tinha e transformou num modelo que é objeto do desejo de todo mundo. Mas ela transformou, ela matou com o antigo? Não. É o outro que parou no tempo. O que a Kodak fez ao longo dos anos? Ela achava que ela tinha o mundo da foto impressa na mão. E a digital veio e arrastou. O que aconteceu? Hoje, na mão de nós, está a possibilidade de fazer o que tu quiser. Quem lembra de vocês que a gente contratava pessoas para fazer filmagens, que era uma coisa exclusiva? Outro exemplo, que eu acho que nasce também assim das pessoas dentro do seu meio de estudos,
é a questão do... Tem um exemplo da Europa que é mais ou menos assim. Os bancos oficiais, eles oferecem crédito para todos. Porém, todos eles com as suas análises de crédito, com as suas análises financeiras. E aí alguém lá diz o seguinte, não, está faltando microcrédito para pequenos empreendedores. O que ele fez? Ele fez um programa simplificado com um mínimo de necessidades e estabeleceu um programa para microcrédito. O banco se chama-se Banco de Grêmio. O que aconteceu? Ele transformou o mercado para essa gente, porque ele colocou o poder financeiro que faltava para as boas ideias. O que aconteceu? Um novo nicho de mercado. Quem não sabe de uma ideia inovadora que aconteceu recente, assim, alguns anos atrás? Até então a necessidade existia, mas não tinha solução. Quem lembra do antes e depois do Viagra? Não tinha Viagra. Agora tem. O que ele fez? Ele criou um mercado gigantesco para o mundo todo. Isso vem dessas mentalidades empreendedoras, né, professor? Isso nasce a partir disso. Então, as coisas não vêm assim, digamos, não caem do céu. A gente precisa ter o meio, e o meio ele está exatamente onde nós estamos inseridos, que é essa parte da educação. Davi, tu falou algo importante, uma palavra importante no empreendedorismo, que eu acho que é o poder da transformação, né? Assim como a escola pode ser transformadora, eu penso que as empresas podem ser educadoras. Isso não está no nosso script, tá? Eu pensei agora, puxa, a empresa também tem a função educadora. Tu concorda comigo? Claro que tem. Inclusive, tu pode pegar os grandes players do mercado, todos eles não saem catando no jornal e colocando assim, eu preciso de fulano, beltrano. Eles são um banco de talentos que eles produzem os talentos que necessários para a empresa deles. Isso aí. Então, nós tivemos um momento que nós pensávamos que no mercado a gente podia conseguir profissionais. Agora nós entendemos que a educação faz parte. Eu discuti agora de manhã perguntando para o nosso RH e nosso comercial, qual é o plano de qualificação que você tem para o nosso grupo de trabalho? Um exemplo, como é que você consegue padronizar um atendimento se você não qualifica? Não tem padrão nenhum. O padrão nasce onde? Num exemplo que tu vai escrever um pequeno manual, um script, a partir desse manual, desse script, tu faz a disseminação e tu cobra, então, que seja feito dessa forma. Então, na iniciativa privada também. E por que nós fazemos isso? Porque a gente entende que nós estamos falando e implantando a nossa cultura. E cultura começa onde? No norte único. Qual é o norte que nós temos que seguir? Por exemplo, nós dissemos assim, e a gente procura colocar na cabecinha de todo mundo, que o nosso norte é a nossa missão, que é proporcionar ao cliente uma experiência de moda e estilo. Nós não queremos vender uma camisa, quero vender uma camisa que ele usa no evento X. Quero vender um blazer para a Kirsten, vai fazer aqui o papel dela hoje. Entende? Eu não quero vender a roupa. A roupa, ela interessa, mas interessa mais o que essa pessoa vai dar destino para essa roupa. Então, vender certo e vender sempre. Então, por isso que a educação realmente, na iniciativa privada, ela é muito importante também, porque daí tu direciona as pessoas para o norte que você quer seguir. Voltando um pouquinho para a tua história, Novo Hamburgo fica a 186 quilômetros de Paraí, que é a cidade onde tu nasceste. Qual foi o motivo exato de vocês abrirem ou escolherem Novo Hamburgo para ser a cidade do investimento, do sonho? Bom, quando pequeno a gente fazia nos nossos vizinhos do interior o chamado filó. Filó é aquela visita que você vai nas famílias e então lá tradicionalmente você reza, depois você conversa, depois você come um pinhão, toma um vinho e vai para casa. Então, nessas idas eu conversei com meu pai e disse, pai, eu já estou chegando terminando o meu 2º grau e eu quero seguir um caminho. Ele olhou para mim e disse, tu achas que precisa? Eu disse, eu acho que precisa. O mundo, a educação que eu vou buscar vai me dar um norte, vai me dar alguma coisa diferente. Mas o que tu quer fazer? Se eu quero fazer direito. Mas por que tu quer fazer direito? Porque eu tenho um primo que hoje ele é juiz de Carazinho, ele é meu norte, eu quero seguir esse norte. E eu sei que se eu conseguir, eu seguir com persistência, eu vou conseguir chegar no destino. Então, resumo. Quando eu passei no vestibular, eu fui estudar em Passo Fundo. A minha cidade, de Paraí para Passo Fundo, eram 100 quilômetros. Então, eu precisava de 3 horas diárias para ir e vir. E durante o dia, a minha atividade pegava direitinho. Eu ainda fazia 5 cadeiras toda semana, 5 cadeiras, ou seja, todos os dias.
Em 2 anos e meio, eu passei em todas as cadeiras, com exceção uma cadeira chamada Teoria Geral do Estado. Mas o professor rodava muita gente, eu inclusive. Então, foi a única cadeira que eu rodei, e daí eu pensei o seguinte: poxa vida, se eu estou despendendo 3 horas diárias para fazer a faculdade, por que eu não faço isso mais próximo de um centro? E juntando a ideia de vir aqui, de estabelecer uma loja, então a gente juntou as duas coisas. E então eu fiz e concluí a faculdade na Unicinos depois. E é importante, assim, a gente colocar, porque na época o vestibular, vocês lembram que o vestibular, qualquer curso, era altamente disputado. O direito, então, a medicina, enfim, os cursos de engenharia que são muito disputados. Na época nós tínhamos 11 candidatos por vaga, ou seja, eu tive que superar 11 candidatos para me qualificar e me habilitar a ser um aluno do direito. Hoje não temos tanta dificuldade assim, né, Roberta? Hoje é um pouco diferente. Ou seja, o ensino está mais acessível. Não está tão distante quando estava na época. Muito bem. Comportamentos empreendedores podemos observar em ti, como persistência, exigência de qualidade e eficiência, planejamento e monitoramento sistemático, busca por informações, comprometimento. Fala-nos um pouquinho como tu percebes essas competências no teu ser empreendedor. Bom, eu acho que toda atividade ela tem os seus desafios. A nossa, por exemplo, varejo, a gente pode, eu vou traduzir num simples exemplo. Se a gente pegar o mostrador de um relógio e olhar por fora, nós temos as horas circulando, os ponteiros circulando as horas com algumas informações. Por trás dele nós temos o quê? A máquina, que é o funcionamento. Quando você vai num estabelecimento comercial, você enxerga o relógio, a parte de fora. Para que funcione, você tem uma série de desafios em termos de gestão para conseguir fazer a máquina girar. E quando você é pequeno, você imagina que comprar e vender é suficiente. Então, tá, comprei, vendi, sobrei X. Hoje nós temos a consciência de que não é somente isso. Mas para nós termos assim, para nós continuarmos no mercado altamente competitivo, nós temos que nos ter alguns horizontes. E nossos horizontes sempre foram e sempre serão players do mercado de, digamos assim, o nosso sonho. Quem é o nosso sonho da nossa referência? Empresa X, então é ali que nós temos que trabalhar. Por isso, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma das nossas unidades, que ela foi fundada em 2005. De lá para cá passaram por várias atualizações. Mas o layout de 2019 agora já é outro. Então, o que nós vamos fazer é transformar toda a nossa rede com um único visual. Isso é investimento? É investimento. Nós temos que fazer. Talvez o nosso colega aqui da barbearia possa falar depois um pouquinho em reinvestimento. A gente sempre fala que num comércio a gente compra, vende, o dinheiro faz o que tu quiser. Na verdade, é assim, separa a vida privada da vida da empresa e você busca, então, aquilo que é o retorno que você tem após cumprir todos os ditames, o ditame tributário. Aí você tem, então, um lucro. Esse lucro, então, você vai reinvestir no próprio negócio. Eu queria falar um pouquinho sobre valores, Davi. A equipe Paludo tem em si valores empreendedores importantes para atuação e busca de resultados, obviamente. O que você entende como imprescindível para o alcance das metas e do comprometimento da equipe para com o negócio? Olha, eu acho que a principal regra do jogo é a ética. Uma pessoa que todo mundo tem ética, ela não pode brincar com a gente. Ou seja, ou a gente é uma empresa séria e temos pessoas sérias trabalhando, ou a gente não fala a mesma língua. Se nós não falamos a mesma língua, então não estamos trabalhando dentro do mesmo patamar. Então a ética é imprescindível. E assim, e a ética a gente, muitas vezes, as pessoas formam isso lá no início da sua vida. E ao longo do tempo elas transformam os seus valores a partir do meio que eles vivem. E muitas vezes a gente consegue resgatar algumas pessoas, alguns valores e trazer. Mas a ética para nós é a essência. E outro valor muito importante que nós temos na empresa é sempre decidir com base em dados e fatos. Trabalhar com indicadores. Vou dar um exemplo simples, tá? Hoje nós medimos 13, 14 indicadores em cada uma das nossas lojas, de uma forma fácil. Por exemplo, qual é o número de notas que se vendeu em abril, em março do ano passado, quanto nós vamos vender desculpa, pega o mês referência anterior, fevereiro. Quantas notas nós vendemos em fevereiro, quantas vendemos em março? Você tem o quê? Fluxo de pessoas. Segundo,
qual é a média de itens que o vendedor ele cumpriu? Você faz a medição. Aí você tem ainda o ticket médio. O ticket médio o que é? É a média que os clientes compram. Aí esses dias, numa reunião, agora foi no início desse mês, olhando indicadores de todas elas, todo mundo apresenta seus indicadores e eu disse para o pessoal, o que está faltando para quem ficou negativo ser positivo? O que está faltando? Olhando indicadores. É muito simples. Se você tem média de itens e o ticket que você tinha no passado e o mesmo número de notas, acabou o teu trabalho. Mas então, o que acontece? Aí que entra, e buscando a pergunta anterior, a qualificação. Aí nós entendemos necessário a gente agir, porque a gente trabalha com indicadores. Então, se o indicador não está bom, vamos fazer o quê? Atuar sobre esse indicador aqui. Os outros, ok, vamos levando adiante. Mas aqui nós temos que fazer o quê? Urgentemente qualificar esse pessoal. E outro detalhe muito importante que nós trabalhamos é a questão da eficiência e produtividade, tá, gente? Se a gente não for eficiente e produtivo, a gente não é competitivo. Se não é competitivo, tu não existe no mercado. Hoje, ou a gente é competitivo, ou a gente não existe para o mercado. Então, a gente tem que buscar indicadores que são os melhores do mercado para correr atrás deles. Então, eficiência e produtividade também faz parte do rol dos nossos valores. Muito bom. E indo para o final da nossa entrevista, se a escola é um agente transformador, ou pode ser um agente transformador da sociedade, qual é, digamos assim, a característica hoje dessa pessoa que está indo para o mercado de trabalho, o nosso aluno, que nós estamos lá colocando no mercado de trabalho, que características eles deva ter para que ele seja interessante para o mercado? Olha, eu diria que se a gente conseguir, dentro da gestão do ensino, colocar uma sementinha e ela se transformar e frutificar, nós transformamos a sociedade. A gente pode ver que a gente não vai viver só de serviços na nossa cidade, não vai viver só do comércio. Acho que a indústria ela tem um veio muito forte, sempre foi o norteador de nossas cidades. A gente precisa de serviços. A cidade vive e consome serviços, mas não é só disso que ela vive. Então, o que nós precisamos aqui? A gente precisa pegar e direcionar essa mentalidade empreendedora que ela chegue até o mercado de trabalho. De que forma? Através de sementes que nós estamos fazendo e talvez através de um programa de educação que possa surgir, colocar disciplinas que foquem a questão da empreendedora, que foquem ferramentas de gestão e que dê estímulos a essa gente. Eu acredito que muitas pessoas que estão dentro da sala de aula, se tiver um estímulo, elas saem voando. Agora, se a gente não der esse estímulo, a gente pode não despertar e perder um talento. E a gente não pode desperdiçar numa sociedade, nós não podemos desperdiçar talentos que possam vir no mercado e, digamos assim, ter uma iniciativa, algo novo que venha transformar ou venha contribuir com o desenvolvimento da sociedade. E uma outra questão extremamente importante que é linkado a isso, a função social de uma empresa é a geração de emprego e renda. Mas o que mais uma empresa pode fazer? Ela pode trazer a educação para o seu meio, com a ótima pergunta que acabou vindo desse meio, sensacional. A educação, ela trazida para o teu meio, tu consegue qualificar melhor o teu grupo de trabalho. Mas, principalmente, a gente, cumprindo com a nossa obrigação fiscal, que é a geração de impostos, a gente recebe o que em troca? Das esferas estaduais, municipais e federais. A gente recebe o quê? Impostos que vêm aonde? Educação, segurança e saúde. A nossa área é educação. Então, a gente gerando lá na ponta o trabalho que gera impostos e que isso se transforma em educação, eu diria que nós podemos, assim, efetivamente, dentro dessa linha de pensamento, colocar a ideia da mentalidade empreendedora, discutir exatamente com a secretaria, enfim, com os professores, o que seria exatamente a mola propulsora para trazer o pessoal um pouquinho mais qualificado para o mercado. Vocês sabem que o aluno ele recebe muitos conhecimentos, mas muitas vezes ele se pergunta, eu já tenho meu filho, que ele tem 13 anos, ele me pergunta assim, pai, por que eu estou estudando isso? Para que serve isso para a minha vida? Então se a gente conseguir colocar algo novo, e conseguir colocar com que eles tenham um pensamento diferenciado, e principalmente assim, gente, ó, tem pessoas que veem o mercado e acham que ser empresário
é sentar numa cadeira, botar as pernas em cima da mesa e está tudo resolvido. Gente, a coisa é um pouquinho mais complicada, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, assim, o que nós realmente esperamos, tá? Nós da outra ala, que digamos assim, quem vai gerar as oportunidades, é de que elas cheguem até o mercado com esses conhecimentos de gestão, com ferramentas de qualidade e com técnicas simples. Então, muitas vezes, colocando uma ferramenta, vou dar um exemplo simples. Quando eu estudava na Fevale, em uma das cadeiras era a parte de vendas. E eles colocaram uma ferramenta chamada PDCA. Lá fizemos exercícios na sala de aula, aí a colega apresentou e disse que na fábrica eles aplicavam isso na indústria. E eu me perguntava, para que serve isso para mim? Eu nunca vou usar isso. Agora, se a gente não tem uma ferramenta de gestão como essa, a gente peca num ponto. Vou dar um exemplo. O que é o P? Você planeja. O D, você estabelece as ações. O C, você confere o que você faz. E o A, estabelece ações ou padroniza o processo. A gente é careca de planejar, estabelecer ações, mas muito poucas vezes nós conferimos o que nós fazemos. Aí que nasce o pulo do gato. Então, quero dizer para vocês, ó, isso tem um exemplo de PDCA. Ele vale para mim, ele vale para qualquer tipo de atividade. Vale para um advogado, vale para um serviços, vale para a indústria, vale para o varejo, vale para o ensino, vale para todo mundo. Então, assim, eu só tenho um pequeno exemplo de que a gente pode colocar para eles e que eles façam isso na vida. Outra situação bem bacana que, se a gente falar em qualidade e a gente olhar um pouquinho como o mercado funciona, algum tempo atrás, quando deu aquela ebulição da qualidade nas empresas, então o pessoal fazia a semana dos 5S e parecia que a qualidade estava implantada. Gente, é apenas uma das ferramentas, mas é uma das ferramentas que pode nascer na escola. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu fui na casa de um parente, tá? E aí eu cheguei, eu fui no banheiro. Quando é que eu saí do banheiro, eu disse, pô, mas isso ainda acontece. O marido foi tomar banho, largou as roupas tudo no chão e alguém vai recolher depois. Não, só um pouquinho, que século a gente vive, né? Então, assim, ó, se falar em 5S, tá? É uma ferramenta que é como se fosse ABC da gestão. E se isso viesse da escola para o mercado, quanto bom é a gente receber lá na ponta esses conhecimentos. Então, eu não vim aqui hoje para dizer o que vocês têm que fazer, não vim fazer isso. Mas eu estou dizendo que isso ajudaria muito as empresas e que o mercado desenvolve mais. E outra questão bem bacana que a gente tem que orientar as pessoas é que elas têm que experimentar os seus conhecimentos. Nem que seja no programa de menor aprendiz, de alguma forma, as pessoas elas têm que buscar... obrigado. Então, as pessoas que vêm, digamos assim, que vêm ao mercado, elas poderiam vir com alguma sugestão, com algo novo que pudesse, digamos assim, trazer para a vida real. É importantíssimo todo o conhecimento que recebem, mas se a gente conseguir colocar conhecimentos de gestão e conhecimentos de inovação para fazê-los pensarem em um horizonte diferente, é fantástico. Vou dar um outro exemplo bem básico e simples. Um hotel chamado M-Citizens, na Holanda, ele não tinha um índice de ocupação muito bom. Aí o que ele fez? Ele começou a analisar todos os pares do mesmo segmento. Aí ele olhou também os pares do segmento superior. E ele concluiu que, se ele montasse os quartos diferentes, mas que ele reduzisse os seus custos, ele poderia oferecer mais por menos. Resumo, ele transformou o check-in de entrada com alto atendimento. Ele transformou o restaurante, fechou, porque tinha despesas e não dava retorno. E ampliou os serviços de quarto e deixou os quartos que você deita e você tem uma noite diferente, como se fosse 5 estrelas. Sabe qual foi o resultado? 90% de ocupação, com menos serviços. E ele criou o quê? Embaixadores para o hotel. Ele pegava gente nova, gente nova, que ajudavam os turistas, as pessoas que chegavam no hotel. Então, eu resumo, eu quero só dei esse exemplo para puxar um outro gancho, que o professor também falou, a questão da inovação. A inovação é algo diferenciado do que os outros estão fazendo, certo, professor? Inovação não é transformar o mundo,
é você buscar uma prática na sua empresa, uma prática na sua escola e de forma diferente conseguir melhores resultados. E esses resultados a gente mede com indicadores. Nossa, gente, quanta aprendizagem, né? Com a fala do Davi, que é uma fala empreendedora, e que nós percebemos que esse gás que ele tem, né, é um gás de motivação, né, é algo que ele traz e sempre trouxe, né, Davi, eu penso. Eu quero te agradecer muito pelas tuas palavras, dizer que foi muito importante essa meia horinha de bate-papo, entender a tua vida e como hoje a Paludo, essa grande empresa, né, tem feito a diferença, né, lá no bairro Canudos e em outras tantas cidades. Né? Bom, de qualquer forma, sempre a persistência esteve presente da gente, né? A gente sempre foi muito persistente, dedicado, e uma vez traçado o objetivo, vamos até o fim. A gente não desiste dele. Mas eu diria para todos aqui que realmente a grande diferença é nós que fazemos. Então, se eu estou motivado, eu posso estar motivando outras pessoas. Agora, se eu não estiver, daqui a pouquinho a minha equipe não vai ter uma equipe muito boa, que contagia, né? É contagiante. Então, de qualquer forma, gente, eu quero agradecer vocês pelo vocês terem me ouvido. E de alguma forma, se a gente puder deixar uma semente aqui de inovação, uma semente de qualidade, uma semente de gestão, uma semente empreendedora, que é o foco de hoje, eu acho que nós já temos assim, ganhamos todo o dia de hoje. Eu separei um pequeno verso da nossa escritora, Cora Coralina, para ti, que diz assim: desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Este é o Davi Paludo. Vamos em frente. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigada, Davi, pelas palavras.